Olá pessoal, saudações a todos. Hoje domingo 31 de julho de 2022. Depois basicamente desse mês e pouquinho parado, muitas atividades. Esse mês de agosto aí, esses dias eu já começo a retomar a gravação dos vídeos e responder algumas questões que me enviaram, me perguntaram, né? Das pessoas que tem me acompanhado e um grupinho que tem um pastoreado, que tem me mandado algumas questões e algumas perguntas. Então, e uma que eu achei bastante interessante que me mandaram esses dias foi: Joel, eu li um artigo. Vamos lá, a idade já está chegando e o óculos é obrigatório. Então, Joel, eu li um artigo esses dias fazendo uma comparação sobre os discípulos de antigamente andavam a pé e os apóstolos e os pastores de hoje andam tudo de carrão. O que você pode dizer e o que você poderia nos dizer a respeito dessa comparação entre os discípulos apóstolos de antigamente e os pastores de hoje e as riquezas que os pastores de hoje acumulam? Vamos lá, eu já li vários artigos como esses e eu preciso ser bem sincero, eu não gosto desse tipo de artigo, não gosto desse tipo de comparação, tá bom? Quando eu vejo esse tipo de comparação e esse tipo de artigo fazendo essa comparação entre os discípulos, os apóstolos de antigamente com os pastores de hoje, eu não gosto. Isso me indica algumas coisas. Primeira coisa, será que você entendeu realmente as escrituras? Será que você leu? Você entendeu realmente o que aconteceu? Porque se nós olharmos para Jesus Cristo e os discípulos de Jesus naquela época, a gente percebe um certo padrão de, vamos falar assim, de pobreza. Eles andavam a pé e isso, aquilo. Mas depois, quando Jesus Cristo dá a missão e os discípulos agora se tornam apóstolos e eles saem por aí, então não faz sentido a gente dizer que eles eram pobres que andavam a pé. Porque naquela época eles andavam a pé. Bom, todo mundo andava a pé. Todo mundo andava a pé. Somente os nobres, reis e os mais importantes e os exércitos romanos, os mais, vamos falar assim, os mais importantes generais e tal, que andavam de carruagem, que tinham certo, que tinha cavalaria, andava de carruagem, mas o resto todo mundo andava a pé. Agora, hoje, se nós olharmos para hoje, um simples vendedor, um empreendedor, um comerciante, um prestador de serviço, um trabalhador, um pastor, se ele não tiver um carro, ele está perdido. Um carro hoje é basicamente um item obrigatório. Eu sou empreendedor, eu sou autônomo, eu sem carro eu estou perdido, eu não faço nada, eu não trabalho. Então, se você olhar para aquela época, todo mundo andava a pé e hoje você precisa de um carro, é uma comparação ridícula. Agora, eu entendo sim quando você olha e faz essa comparação, é porque os pastores de hoje têm carrão. Tá, se você quer denunciar, se você quer fazer uma comparação e mostrar que existe pastores, realmente existe algumas pessoas que se intitularam pastores e estão abrindo clubes, empresas, na intenção de arrancar dinheiro das pessoas e eles ostentam um certo padrão de riqueza. Se você quer denunciar isso, não é dessa maneira, não é fazendo comparação. Tá? Então existe outras maneiras de você olhar e falar, olha, esses pastores eles estão errados porque eles não estão pregando a Bíblia. E aí você precisa mostrar na Bíblia aonde eles estão errados. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz isso. Mas não é fazendo esse tipo de comparação. Porque quando nós fazemos esse tipo de comparação, nós já erramos porque naquela época todo mundo andava a pé e hoje se não tiver um carro você não faz nada. E vamos falar a verdade, você precisa ter um carro bom, que é um carro onde você liga de manhã e você sabe que você vai e vai voltar. Ainda mais se você é um pastor e vai fazer um trabalho numa cidade próxima, você vai chegar lá, o culto vai terminar 9, 10 horas da noite, tem mais alguma coisa, você precisa voltar para sua casa 11 horas da noite. Se você for com um carrinho velho, de repente você vai ficar na estrada. Então você precisa de um carro bom. Outras questões que a gente acaba esquecendo que outros versículos da Bíblia. Por exemplo, nós vamos chegar um pouquinho mais. Considere digno de dupla honra aquele que ensina bem, ensina bem.
É salário dobrado. E aí esse pastor foi lá, nós temos vários pastores hoje sérios, com trabalhos sérios, que têm seus carros bons, e aí nós estamos fazendo esse tipo de comparação? Está errado. Segunda questão, os apóstolos eram pobres? Tá, vamos fazer uma comparação com hoje. Você tem condições hoje de sair e ficar um mês fora numa cidade aí pregando evangelho? Qual que é a sua despesa que você vai ter no mês? Aonde você vai dormir? Com o que você vai comer? Com que dinheiro você vai bancar isso? E a sua despesa do mês? Você tem condição para bancar essa despesa hoje, parado? Então, se você olhar e falar que os discípulos, os apóstolos eram pobres, puxa vida, vamos olhar para Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e a 4ª foi quando ele foi para Roma. Você já viu os locais por onde ele passou e quanto tempo ele levou para fazer a primeira viagem missionária, a segunda, a terceira viagem missionária? Quem que bancou isso? Paulo fazia tendas. Ok, ele fazia tendas. Ele fez tenda durante 3 anos na segunda viagem missionária. Primeira viagem missionária, 2 anos e pouco, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos. Quem que bancou tudo isso? Você já viu os locais por onde ele fez a primeira viagem missionária? Todo o percurso que ele fez ali pela Ásia Menor e Europa, você já viu todo por onde ele passou? Quem que bancou tudo isso? Paulo era pobre? Ele andava a pé? Ele andou de barco? Ele fez. Quanto que ficaria para fazer uma viagem missionária que Paulo fez? A primeira viagem. Quanto que ficaria para fazer uma viagem missionária durante 3 anos pelos mesmos lugares que Paulo passou na segunda viagem missionária? Paulo era pobre? Tá, eu preciso falar que nem todos os apóstolos tinham uma condição de fazer uma viagem como Paulo fez. Como hoje também você tem vários pastores que não têm uma condição melhor do que você tem vários pastores que têm carrão, você tem pastores que têm carro pequeno, pobre, carro mais em conta, mais baratos. A terceira questão que me chama a atenção a esse tipo de comparação é que eu não gosto desse tipo de comparação, desse tipo de artigo, porque ela é feita numa comparação em princípios humanos. Segundo os princípios de aconselhamento e de psicologia, a pessoa, quando ela está se sentindo derrotada, se sentindo amargurada, se sentindo para baixo, se sentindo injustiçado, é que ela olha para as outras pessoas e aí ela vai ver a condição da outra pessoa. E aí, nesse caso, ela, como ela está achando que ela trabalha e até hoje ela não conseguiu comprar um carrão bom, ela olha para o carro do outro pastor. E aí, nesse caso, ela olha para o carro do pastor. Tá vendo, pastor? Olha lá, eu tenho um carrão e até hoje eu não consegui trocar o meu carro. E muito disso ele tem do pensamento de que o pastor não trabalha. Eu trabalho, porque eu trabalho das 8 horas da manhã, 6 horas da tarde e até hoje eu não consegui trocar o meu carro. E o pastor não trabalha. Então essa é uma comparação humana, ridícula. E eu vejo muito disso que ela parte da inveja. Não é uma comparação sadia. O pastor trabalha, é digno e comparado, digno de dupla honra aquele que esmere-se no fazê-lo, ensina bem e esmere-se no fazê-lo. A Bíblia diz isso. E aí nós, com a nossa comparação humana, muitas vezes queremos, com inveja do pastor, com inveja das outras pessoas, olhamos e queremos fazer a comparação. Nesse sentido, eu gosto bastante do Salmo 73. Ele diz da seguinte maneira: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não me escorreguei. Versículo 3: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Salmo 73 da família Asaf, ele está fazendo uma comparação justamente quando ele se sentiu triste, versículo 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. E exatamente, é a irracionalidade quando nós fazemos esse tipo de comparação. É baseado na inveja do que em princípios. E aí muitas vezes nós queremos olhar para a Bíblia e queremos usar algum ponto da Bíblia. E aí nesse caso os discípulos andavam a pé e os pastores de hoje. É uma comparação mais baseada na inveja.
do que exatamente na Bíblia. Nós já vimos que naquela época todo mundo andava a pé e os discípulos, os apóstolos não eram tão pobres assim como Paulo, que teve condição de fazer não só uma, mas 3 viagens missionárias passando pelos locais onde ele passou. Você não conseguiria fazer uma viagem com a sua condição como Paulo fez. E tem outra, e sou capaz de dizer que se tivesse alguém hoje para fazer uma viagem missionária no mesmo molde de Paulo, essas mesmas pessoas que escreveram esse artigo estariam escrevendo aqui: nossa, você viu o fulano fazendo uma viagem ali por toda a Europa ali? Ele estaria criticando, ele estaria fazendo essa comparação. Porque tá vendo? Tá gastando dinheiro. Olha lá, tem dinheiro para estar passeando lá, para estar andando toda a Europa lá, fazendo viagem missionária. Olha lá, tá passeando. Eu falo isso porque quantas vezes no passado, fazendo algumas viagens missionárias, eu fui criticado. Entendeu? Eu fui criticado. Poxa vida, você tá gastando dinheiro para fazer essa viagem missionária, para fazer um trabalho lá e poderia ser feito aqui. Esse tempo, esse dinheiro poderia ser usado para fazer um trabalho aqui. Então, vamos lá, vamos tirar algumas lições de tudo isso. Primeiro, pare de olhar para o trabalho dos outros, pare de olhar para o terreno do vizinho, pare de olhar para o carro do vizinho, para o carro do pastor. O pastor trabalha e muitos desses pastores, talvez muitas dessas pessoas, trabalharam por anos, ganharam salário dobrado, trabalharam por anos para poder ter um carro, para poder conseguir ter um carro, e muitos desses ainda estão pagando a prestação. Então, seja grato por aquilo que você tem, seja grato por aquilo que ele tem. Agradeça a Deus pelo que você tem e pelo que ele tem, pelo que conseguiu. Ore pelo trabalho dele. Ore pelo trabalho dele, pedindo para que o Senhor abençoe o trabalho dele, a vida dele, o ministério dele, o sustento, e que dê sabedoria para ele. E pare de olhar para o terreno, para as coisas do vizinho no sentido de inveja. Pare de fazer esse tipo de comparação, porque esse tipo de comparação não é sadia. Segundo, olhe para os seus problemas, para as suas dificuldades, para a sua vida e tente achar soluções, princípios bíblicos para a sua vida e aplique as coisas boas na sua vida. Não sinta inveja dos outros, não faça esse tipo de comparação, ok? Espero ter respondido, um assunto meio longo, o vídeo ficou longo, mas espero ter ajudado, ter respondido a sua questão e dado um princípio. E que o Senhor nos dê sabedoria para poder entender todas as questões, abençoe nosso trabalho, nosso ministério, nosso dia, nossa semana, ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe.